encontraram? Amém? No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada ou mirrada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Preste atenção nisso, para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no dia de sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, vem para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruir? Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu a mão e ela foi restaurada. Aleluia. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Mais à frente você vai entender por que essa passagem aqui também fala acerca de ser. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha anular meus dons, aquilo que eu tenho de conhecimento, para que através de mim eu seja canal, Senhor, da tua palavra, abençoada a tua igreja. Que eu venha diminuir, meu Pai, para que o Senhor venha crescer nesta manhã. E que eu, como os meus irmãos, saímos daqui fortalecidos, alimentados, Senhor, reavivados pelo poder da tua palavra. Ó Senhor, manifesta a tua presença em nosso meio, que o nosso coração seja boa terra para receber a semente preciosa que é a tua palavra. Eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Pode sentar com a nossa santa em nome de Jesus. Fica até um pouco difícil ministrar depois que o pastor Célio tem uma oportunidade, depois que os irmãos aqui expressaram a alegria, e eu creio que Deus ele tem uma direção para nós esta manhã. Amém? 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 Não, né? Amém. Algumas coisas há de se destacar nesse texto. Eu gostaria brevemente de compartilhar algumas coisas que esse texto falou comigo. Quando nós presenciamos essa cena, era um culto que se dava em um dia de Shabat. Jesus chega no culto, tem a oportunidade para falar numa das sinagogas, e estavam ali pessoas que o conheciam e outras que não o conheciam, como talvez possa ser que esteja acontecendo nessa manhã. Mas o importante é que Jesus está no lugar. Nem quem conhece e nem quem ainda não conhece vai sair da mesma forma que entrou. Porque quando Jesus está na casa tem transformação, tem salvação, tem alimentação, tem cura, tem manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque o dono da casa é Ele. Quem fala é Ele. Quem direciona é Ele. Quem manda é Ele. Às vezes é uma palavra até dura de escutar, mas quem está falando é Ele. A Bíblia diz que Deus castiga a todos quanto ama. Sabe o que é castigar? Tornar a castigo, endireitar os caminhos. E se Deus ainda está te corrigindo, irmão, é porque Ele ainda acredita que você pode mudar de alguma forma. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Jesus chega na sinagoga, tem uma oportunidade, e haviam alguns irmãos ali que conheciam Jesus e estavam tentando experimentar, e colocaram no meio da igreja. Naquela época não era permitido ninguém com deficiência e mulheres estarem dentro do templo. E a primeira coisa que me chama a atenção é que tem um homem deficiente ali no meio. Imagine vocês que Jesus, por estar dentro da casa de Deus, ele certa feita, por ter expressado uma palavra, já foi considerada aquela palavra blasfêmia, e queriam arrastá-lo para o lado de fora da sinagoga e o apedrejar ali mesmo. Imagine o que é que aconteceria com esse rapaz se descobrissem que ele estava transgredindo uma das leis que havia sido imposta dentro do templo, de estar dentro da casa com uma deficiência. Mas graças a Deus hoje não é assim. Todos têm a oportunidade de estar na presença de Deus. Mas o que me chama a atenção é que hoje a deficiência às vezes não é aparente. Às vezes a deficiência está na alma. Às vezes a deficiência está na mente. Às vezes a deficiência não está à mostra. Às vezes a deficiência é só Deus que vê. Mas Jesus está na casa. E se Ele está na casa, Ele pode
pessoa mais difícil de lidar. Ela tende a ter uma palavra às vezes mais dura. Ela tende às vezes a agir de maneira rancorosa. Mas graças a Deus tem cura para a nossa alma nessa manhã. Glória a Deus. Esse homem está ali no meio, sentado, escondido, e Jesus ministrando. Só que Jesus, ele conhece o som dos corações. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele olha para a igreja e vê um rapaz ali no meio, com a mão atrofiada, provavelmente estava escondida, porque senão eles já teriam sido retirados de diante do templo. Jesus olha para ele e, conhecendo o coração dos que tinham colocado ele ali para o acusar, Jesus olha para ele e diz: levanta e vem para o meio. Sabe o que é estar no meio, irmão? Estar no meio é estar em evidência. Estar no meio é se colocar à disposição. Estar no meio é tomar a dianteira de uma ordenança que Jesus deu. Isso me ensina que, para que possa haver cura, a mão estava mirrada, para que possa haver crescimento, é necessário que você se coloque à disposição. É necessário que você se coloque na frente. Tem gente que quer que Deus opere, mas não tem a capacidade de se colocar na frente para fazer alguma coisa. Tem gente que quer que Deus o use, mas não tem a coragem e a capacidade de se colocar à disposição para buscar em Deus, seja na palavra ou seja com oração. Tem gente que quer que Deus cure, aí o pastor está aqui na frente ministrando cura, você está sentado aí atrás, mas não tem a coragem nem de levantar a mão e falar: eu também preciso dessa oração, e levantar e vir para o meio. Glória a Deus. Tem gente que recebeu do Senhor uma dádiva e prefere esconder aquela dádiva, e não coloca na dianteira e fala assim: poxa, mas ninguém me reconhece. É claro, se não reconhece é porque não está fazendo nada, porque quem faz, meu irmão, quem se coloca no meio, se coloca em evidência, tanto para receber críticas quanto para elogios. Aleluia. Sabe qual é o problema? É que elogio muitas das vezes mata. Elogio é bom de receber, não é errado receber, mas o elogio muitas vezes faz nós nos acomodarmos com as situações. Aí, quando o pastor faz uma crítica construtiva, com a sabedoria toda que ele tem, quando o pastor dá um direcionamento, é porque o pastor ainda acredita que pode haver mudança. Porque se ele abandona e deixa de lado, se ele não fala, você fala assim: pô, mas ele nem critica, porque ele já perdeu as esperanças de que você possa ser uma pessoa diferente. E assim é o Senhor. A Bíblia diz que é impossível, Hebreus 6, é impossível, uma vez, aqueles que já foram iluminados, tornar a receber novamente a iluminação do Espírito. Aqueles que apostataram da fé. Sabe o que é a apostasia da fé? É quando o Espírito para de direcionar a gente. É quando o Espírito para de falar conosco. Tem gente que deixa de receber a direção do Espírito e nem se tocou de que o Espírito parou de direcionar. Porque toda vez que o Espírito tenta direcionar, você desobedece. Toda vez que o Espírito fala para você: levanta, toma a dianteira, vai para o meio. Aí você fala assim: não, isso não é comigo, deixa para o outro, deixa para ele que chegou primeiro, deixa para ele que chegou depois, deixa para ele que já estava fazendo, não tem a capacidade de se colocar à disposição para fazer. Quer crescimento? Quer mudança? Quer transformação? Toma a frente, toma a dianteira, pega a palavra. Não estou me dando oportunidade na igreja, prega no trabalho, prega em casa. Às vezes, não tenho o dom de falar, prega com a vida, mas pregue, tome a frente, faça, porque o Senhor conta com você. Irmão, se Deus já tivesse esquecido você, com certeza Deus não teria me trazido aqui ou ter usado várias pessoas para falar contigo como tem falado nessa manhã. Todos os irmãos que tiveram a oportunidade de receber uma direção clara de Deus, eu creio que você já recebeu, mesmo antes de eu abrir a Bíblia para pegar a mensagem. Outra coisa que eu quero destacar é que a gente olha às vezes para o deficiente. E o deficiente aqui não é o deficiente físico, irmão. É aquele que é debilitado. Mas o engraçado é que nós,
que nos consideramos já ter alcançado a graça da salvação, ter alcançado a graça de Deus, de dons espirituais, nós nos acomodamos e passamos a não mais usar o dom que temos, mas a olhar para ver se outros estão usando e se Deus está dando para outros. Sabe o que isso me chama a atenção? É que os que já conheciam Jesus, eles estão agora, em vez de aproveitar a oportunidade e participar do culto, eles estão olhando para ver se Deus vai fazer ou se não vai fazer na vida de alguém. E às vezes a gente deixa de receber. Por quê? Porque Deus está dando a oportunidade de você falar. Em vez de você falar para Deus o que você quer, em vez de você expressar para Deus, em vez de você falar com Deus, sabe o que você faz? Você está olhando. Pô, o outro tem uma semana de cristão e já recebeu uma bênção dessa. O outro tem um mês e Deus já abençoou ele dessa forma. É porque ele teve a coragem de se colocar no meio. Glória a Deus. Tem gente que recebe o dom de Deus e está se escondendo pelos cantos. Não esconda o talento de Deus. Não esconda o que Deus colocou nas suas mãos. Não esconda o que Deus entregou em você. Se Deus te deu talentos do reino, investe no reino. Coloca no reino. Abre tua boca. Movimente o seu corpo em direção daquilo que o Espírito está dizendo para você. Não fique constrangido, não fique parado, esperando a ordem de alguém, esperando que, às vezes, o que o pastor espera é que você tome a iniciativa de fazer alguma coisa. E tem gente que está acostumado com alguém direcionando, alguém mandando, tem que fazer desse jeito, tem que fazer dessa forma, tem que fazer dessa forma. Se você não for uma pessoa que tem a percepção de que as coisas estão acontecendo e sou eu que tenho que me colocar à disposição, você nunca vai viver uma mudança real na vida cristã. A Bíblia diz de um rapaz chamado Gideão, que foi escolhido por Deus, e os midianitas estavam assolando a terra e eles estavam malhando trigo dentro do lagar. Primeiro, lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de amassar uva. Mas ele olhou a situação e falou: eu preciso fazer alguma coisa. Aí aparece um anjo e diz: varão valoroso, Deus é contigo. Por que Deus aparece com ele? Por que Deus fala para ele? Porque a atitude foi dele. A iniciativa foi dele. Ele que se colocou à disposição. Irmãos, se você tem muito tempo que não ouve a voz de Deus, é porque talvez você não tenha tomado a atitude de estar mais próximo dele. Se tem muito tempo que Deus não fala com você, é porque talvez o lugar que Deus te direcionou, você permaneceu no mesmo lugar. Não teve a capacidade de caminhar e continuar caminhando na presença do Senhor. E entendendo que é enquanto a gente caminha, como ele disse a Abraão, que Deus vai direcionando aonde é que a gente tem que ficar, aonde é que a gente vai chegar. A Bíblia fala que os dois tiveram intenções. O homem que estava no meio, da mão atrofiada, teve a intenção de ser curado. Teve a intenção de ter um encontro com Jesus. E aqueles que estavam observando, eles tinham a intenção de acusar Jesus de alguma forma. O que isso me chama a atenção? É que o Senhor não trabalha com aquilo só que nós fazemos. É só falar: irmão, isso está errado. Eu vou te provar. Deus trabalha com intenções. A intenção é aquilo que vem antes de fazer. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, se não me falha a memória, que dois irmãos foram levar uma oferta ao Senhor, Caim e Abel. Aí eu já ouvi mensagem de irmãos dizendo assim: não, Caim levou oferta de sangue, Abel levou oferta de sangue, Caim não, por isso que Deus atentou com a oferta de Caim. Irmãos, a Bíblia é clara. Deus olha para os dois e fala assim: Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta Deus não atentou. O que é isso? É porque Deus, ele, antes de olhar a oferta, ele já tinha olhado na intenção do coração. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus vem no culto, para na frente, vem uma irmã trazendo uma oferta. Um monte de gente trazendo oferta, ele para do lado do gasofilácio e começa a olhar as ofertas que estavam sendo lançadas aqui. Eu já caminho para encerrar. E quando ele olha uma pobre viúva com algumas moedas lançadas no gasofilácio, a Bíblia diz: e vendo uma viúva, e depois ele trazia a sua
sua oferta. Então o reino de Deus é a intenção antes de fazer. Aleluia. O reino de Deus é quando você coloca no seu coração: se eu vou fazer melhor. Se eu vou fazer, eu vou dar tudo de mim. Se eu vou fazer, não é para a glória de homens, é para a glória de Deus. Se eu vou fazer, eu entendo que Ele é o Senhor da minha vida. Eu não faço, aí você aprende a trabalhar da forma que o pastor Célio falou. Você aprende a trabalhar não para homens, mas para Deus. Porque se você recebe dos homens, você já recebeu o galardão de Deus. Mas agora, se você faz em secreto e a intenção do seu coração é boa, a resposta, a provisão e a direção, ela vem de Deus. Porque quem coloca o seu coração, aplica o seu coração de servir a Deus, nunca mais faz as coisas para homens, porque entende que o maior galardão ele não vem dessa terra, o maior galardão ele vem do céu. Aleluia. E a outra coisa que me chama a atenção, e eu escolhi essa mensagem por conta disso, nós estamos num momento de ceia. E essa passagem especificamente de Lucas, Marcos também narra esse mesmo acontecimento. Mas essa passagem sobre a vida de Jesus, sobre um acontecimento de Jesus, Lucas narra, e o Novo Testamento, irmãos, ele foi escrito de uma forma bem difícil. Ele foi escrito tudo em letra maiúscula, em grego, não tinha espaçamento, não tinha ponto. Então, para você entender o que estava sendo dito, traduzir o que foi escrito é bem difícil. Então, os nossos amados que fizeram a tradução da Bíblia, eles estiveram trabalhando. Mas uma coisa me chama a atenção: Lucas, ele escreve uma palavra que é usada na Bíblia somente uma vez. E no grego há uma palavra chamada deuteroprotos. Vai falar, irmão, vou começar a falar grego, não vou entender nada. Vai entender, vou explicar para você. Deuteroprotos é uma palavra que significa assim, primeiro e segundo. Aí você fala, continua não dizendo nada. Primeiro e segundo é no sábado posterior a uma Páscoa. Se um feriado caísse, por exemplo, se o feriado de Páscoa caísse no domingo, e houvesse um feriado daqueles que Deus havia direcionado para a nação, caindo na quarta-feira, a quarta-feira seria chamada de deuteroprotos. E você vai entender a mensagem. Agora está meio perdido, mas você vai entender a mensagem. Aquela quarta-feira seria chamada de deuteroprotos. É o primeiro e segundo sábado. É o primeiro sábado após o feriado do da Páscoa. Glória a Deus. No Oriente Médio, se uma pessoa comete algum erro, se uma pessoa ela tem uma determinada deficiência, vocês já perceberam que lá, ou já viram algum vídeo que é até muito forte, de, por exemplo, um homem rouba alguma coisa no Oriente Médio. O que acontece? Eles pegam ele, botam a mão direita para frente, vem um cara e vai lá e deceba a mão dele. Aquele é o castigo por ter roubado. Mas aí você fala assim, nossa, é um castigo bastante duro, né? É um castigo bem duro. Irmãos, o castigo não está nem em arrancar a mão. O castigo não está em tirar a mão. Aí você me pergunta, por quê? Porque no Oriente Médio, o costume da comunhão é eu ter um prato e todos comerem juntos. Como lá é um lugar que não tem água, o que é costume fazer? Ele sempre come as coisas com a mão direita. E a esquerda é usada para fazer o asseio do corpo. A pessoa vai no banheiro, ela vai usar a mão esquerda para fazer a asepsia do seu corpo. Então, quando você chega para cumprimentar uma pessoa, se eu cumprimentar com a mão esquerda, eu estou ofendendo aquela pessoa. Eu estou dizendo para ela que ela é pior do que aquilo que eu acabei de fazer dentro do banheiro. Agora, quando eu tenho comunhão, eu boto a mão direita, eu beijo, eu abraço. O que você está querendo dizer isso, irmão? Porque esse homem, ele tinha uma deficiência, só Lucas diz que era na mão direita. Essa deficiência o impedia de estar em comunhão. Essa deficiência o impedia de participar da ceia. O impedia de estar diante de Deus. Essa deficiência o tirava da comunhão de Deus. Mas o incrível é que Deus não se preocupa na pessoa de Jesus com o que vão pensar ao seu respeito.
estavam arquitetando tudo para poder aceitar Jesus. O que isso me diz, irmãos? O que isso me diz? É que o mais importante é a gente entender e saber que a presença de Jesus é o que importa. Glória a Deus, Jesus. Jairo estava naquele culto, mas uma parcela do que Jesus pregou naquele culto com uma atitude mudou a vida dele ao ponto de que, quando a filha dele estava doente dentro de casa, ele falou assim: só tem um lugar onde eu posso procurar. Só tem um lugar onde eu posso encontrar. E esse lugar é onde? É na sinagoga? Não, lá na sinagoga é encontrar Jesus. Tem gente que acha que só vai encontrar Jesus aqui dentro. Tem gente que acha que Jesus só fala aqui dentro, porque não tem a capacidade de tentar encontrar Jesus do lado de fora. Por que você está falando isso? Porque a atitude dele foi tomada depois da ceia. O problema não é enquanto você está participando da mesa, o problema é quando você sai daqui. O problema não é enquanto você ainda está na frente do pastor, o problema é quando você está sozinho. É quando eu não estou na sua presença. Por quê? É aquilo que eu falei lá no início, e agora a mensagem toda se encaixa. É a intenção do coração. Se você veio nessa manhã para participar da mesa e sabendo que antes de você chegar aqui o Senhor já estava, que antes de você prestar culto para homem, você está prestando um culto para Deus, você dá o seu melhor glória. Porque Deus está vendo a intenção do seu